No último vídeo, falei para você um pouco sobre a infância de São João Paulo II e a sua adolescência até a sua ordenação sacerdotal. Por que acho importante falar disso? Porque para estudar a teologia do corpo, nós precisamos entender o homem que está por trás da teologia do corpo. Este homem que nos apresenta o Redentor, viveu ele a redenção em sua vida. Quando ele vai nos ensinar lá na frente sobre a importância do valor feminino, ele aprende de sua mãe, que deu a vida por ele, que apresentou para ele uma devoção mariana, e de quantas lembranças ele tem de sua mãe, ao ponto de que escreveu um de seus primeiros livros de poemas dedicado a ela. Quando nós falamos de um papa que sabe o valor da família, de que vai ser conhecido, como o Papa Francisco falou na missa de canonização, como o Papa da família, falamos de um homem que viveu a família, mas que se viu sozinho no mundo. E ao se ver sozinho no mundo, pôde valorizar ainda mais a família. Quando falamos, falo de um seminário clandestino, de um tempo de guerra, falamos de um homem que lá na frente soube enfrentar a guerra e derrubar o muro de Berlim. Falo de um homem que soube sofrer por cada guerra que o mundo entrava. Então, é por isso que nós estamos aqui, que eu estou falando para você sobre a vida de São João Paulo II, para você entender melhor e encarnar melhor a teologia do corpo na sua vida. E nesse bloco eu vou falar para você sobre a vocação sacerdotal vivida, Te contei um pouco sobre como ela nasceu até a sua ordenação e agora como ele viveu essa vocação tão linda de vítima que é o sacerdócio. Logo após, ele foi, como eu te falei, ele foi ordenado no dia 1º de novembro de 1946. Alguns dias depois, poucos dias depois, ele foi enviado a Roma para que ele pudesse estudar e ali fazer o seu doutorado. Eu falei para você que Ian Tiranovski apresentou para ele ali os santos carmelitas, e isso foi de tal forma tão profundo para ele que o tema do doutorado dele foi a doutrina da fé segundo São João da Cruz. Então, ele pegou ali a doutrina da fé de Santo Tomás de Aquino, toda essa bagagem tomista que ele estudava, mas aliou também a mística de São João da Cruz. E aí nós podemos mostrar um papa, um padre que sabe unir muito bem duas realidades e nos apresentar algo novo, que foi o que ele fez com a teologia do corpo, e você vai entender isso aí no grupo de estudos. Mas lá ele escreve seu doutorado, faz um tempo, demorou a ser publicado esse doutorado, porque ele não tinha dinheiro para publicar, mas até que ele conseguiu, foi aprovado. Ele estudou no Angelicum, que é uma universidade de Roma, e o orientador de sua tese não foi nada mais, nada menos do que o Garrigou Lagrange. Então, que hoje é um grande mestre espiritual, temos vários livros dele, e ele teve ali a oportunidade de ler aquela tese e conduzir a tese deste grande santo. Após entregar este trabalho e receber o título de doutorado, ele retorna à Polônia. Quando ele retorna à Polônia, é a oportunidade que ele tem de viver ali a sua vocação sacerdotal com os pastores, com suas ovelhas. Ele é o pastor que estava com suas ovelhas, porque logo que ele ordenou, ele já foi estudar. Ele foi para uma paróquia rural, e nessa paróquia rural, a primeira vez que ele chegou lá, ele repetiu o gesto do Papa Paulo VI, que era o gesto de se ajoelhar no chão e beijar aquela terra, de servir o Senhor naquela terra. E ele fez, e era uma paróquia rural, de um lugar que não tinha asfalto, e mesmo assim ele se entregou ali. E lá ele fazia um trabalho comunitário muito intenso, e também foi quando ele iniciou o trabalho com as famílias. Então, se hoje nós vamos estudar a teologia do corpo e ver a importância que ele tem desse chamado à vida familiar, de entender o matrimônio,
É porque lá no comecinho, na sua primeira paróquia, ele já havia ali, trabalhava aquelas sementes, né? Então ele trabalhava de forma intensa com as famílias. Logo depois, ele foi enviado para uma outra paróquia, então ele deixou a paróquia rural e foi para uma paróquia de Cracóvia, no qual ele ficou responsável pela pastoral universitária. Então vejam como a providência divina utiliza de tudo aquilo que São João Paulo II já havia vivido para potencializar ainda mais, né, aquele sacerdote, porque ele que desejava tanto entrar na universidade, que gostava tanto daquele ambiente, foi designado para conduzir aqueles sacerdotes. E como ele amava aquele ambiente, como ele amava os universitários, como ele desejava dar as respostas que eles procuravam. Por isso ele também continuou escrevendo seus poemas para que, através dele, aqueles jovens pudessem ler e pudessem compreender algo de Deus, né, em vários aspectos, em todos os aspectos. Nessa pastoral universitária, eles faziam peregrinações, eles faziam acampamentos, eles faziam escaladas de montanhas. Ele amou muito aqueles jovens. Não é à toa que ele é o Papa que criou a JMJ. Ele não começou a amar os jovens lá no pontificado. Ele amava ali, naquela pastoral universitária, nos jovens que iam ao padre jovem, um padre atleta, né, que gostava de esportes, que gostava da natureza, e ia buscar ali as respostas sobre os seus desejos, os seus impulsos, e também por isso ele se inspirou a escrever o Amor e Responsabilidade e logo depois as catequeses, né, da teologia do corpo. E também, durante esse período de vida universitária intensa, ele virou professor, né? Ele se tornou um professor de ética. Ele dava aula de ética social na Universidade Jagellônica e também no seminário. E também ele foi professor na Universidade de Lublin, professor de ética moral. Nesse período aí, entre quando ele era professor de universidade, foi quando ele fez o segundo doutorado dele, que é um doutorado muito importante para a teologia do corpo, que é um doutorado com base na fenomenologia, que é uma base para a teologia do corpo. Então, o Papa São João Paulo II, um filósofo personalista, um filósofo que pegava a doutrina da fé de São João da Cruz, de Santo Tomás de Aquino, que pegava a mística de São João da Cruz, que pegava o personalismo, que pegava a fenomenologia e acrescentava isso ao amor pela pessoa humana. E aí ele foi dar aula na Universidade de Lublin. A Universidade de Lublin foi a única universidade daquele lugar, né, de todas as outras universidades que estavam em volta ali, que não foi tomada por ideias contrárias à fé cristã, logo nessa universidade que ele dava aula. Mas enfim, aos 38 anos, ali o nosso professor universitário é nomeado bispo auxiliar. E quando ele foi nomeado bispo auxiliar, que ele foi chamado até a cúria, um dos padres que estavam lá, logo depois que soube da notícia, brincou com ele durante o almoço, falou habemus papam, num tom jocoso, num tom de brincadeira, mas mal sabia aquele padre, né, que fazia uma piada na qual o Senhor ouviu, na qual não era uma piada, era algo muito sério. E quando ele foi escolhido para bispo auxiliar, ele tomou para si um lema, né, de vocação, que é o totus tus. Então veja, né, naquilo lá, a mãe que deu o hino de louvor à Virgem Maria, de Ian Tiranovski, que apresentou a consagração à Virgem Maria ao padre que pegou este tema como lema, aqui ainda episcopal e depois logo na frente, né, um lema também no seu pontificado. Como bispo auxiliar, São João Paulo II participou de várias sessões do Concílio Vaticano II e também ajudou ali nos documentos da Gaudium et Spes,
Então, muita coisa que nós podemos aprender da teologia do corpo, nós já vemos ali vários detalhes, vários princípios na Gaudium et Spes. Então, digo mais uma vez, a teologia do corpo não foi só uma série de catequeses de 1979 para frente, mas foi uma vida trabalhada no encontro com o Redentor, de um homem que depois escreveu e apresentou para nós, né, esse tesouro. Ele participou, como disse para vocês, de vários congressos. Ele conheceu ali o Papa Bento XVI, ainda que também era outro padre que ajudava no Concílio Vaticano II, e nesse tempo ele fazia várias peregrinações. Ele já gostava de peregrinar, então ele visitou a Terra Santa. Ele, como bispo da Polônia, ele visitou os Estados Unidos para visitar a comunidade polonesa. Então ali já tinha um desejo desse missionário que desejava chegar em tantos lugares. Com 43 anos somente, veja, ele foi escolhido para ser o arcebispo da Cracóvia, né? O bispo mais importante daquele local. E aos 47 anos, ainda muito jovem, ele foi criado cardeal pelo Papa Paulo VI, que tinha por ele um carinho muito grande. Tinha um carinho tão grande que incentivou ele que ajudasse na construção de uma paróquia em Nova Ruta. Nova Ruta era um bairro novo da Polônia, porque aqui, logo que a guerra acabou, né, os nazistas entraram na Polônia, devastaram, mas a guerra acabou. Assim que a guerra acabou, a Polônia foi dominada por um regime totalitário comunista. E nesse regime totalitário comunista, né, quando a Rússia entra ali na Polônia, eles desejavam tirar Deus da vida do polonês. E para isso, eles construíram uma nova cidade, essa cidade chamada Nova Ruta. E essa era uma cidade que eles queriam que ela fosse sem Deus, né? Não, para que lá Deus fosse esquecido, para que os trabalhadores que morassem naquela cidade esquecessem de Deus. E São João Paulo II ali como bispo, já como cardeal, jamais imaginou, deixou que isso acontecesse. E ele foi lá mesmo, em todas as dificuldades com o governo e com os seus paroquianos ali, com suas ovelhas polonesas, não deixou que isso acontecesse. E ergueram uma cruz em Nova Ruta, no dia de Natal, e eles celebraram a missa, colocaram a pedra fundamental. E essa igreja é uma igreja que ele conseguiu construir, né? Na cidade sem Deus não poderia existir na Polônia. E eles conseguiram construir uma grande igreja em Nova Ruta. E Papa Paulo VI incentivou São João Paulo II que fizesse mesmo essa igreja, que incentivasse o povo polonês a não deixar que Deus fosse extirpado da história. E, como falei para você, o Papa Paulo VI tinha um carinho muito especial por aquele bispo, aquele cardeal, que ele via que tinha algo diferente. Dizem que o Papa predecessor sempre escolhe, o Papa antecessor sempre escolhe o seu sucessor. E o Papa Paulo VI convidou o Karol Wojtyła, o cardeal, para que conduzisse um retiro para a Cúria Romana. Então, ele conduziu esse retiro em 1976 e desse retiro saiu e existe um livro chamado Sinal de Contradição, que são essas inspirações, essas conduções que ali o cardeal queria que todos os bispos rezassem, né? Esse chamado a ser sinal de contradição. São João Paulo II, ainda como cardeal, ele era um cardeal censurado na Polônia, né? Os comunistas não gostavam dele. Os comunistas não gostavam dessa ideia de construir uma paróquia em Nova Ruta, não gostavam das ideias que achavam que ele colocava no povo. E nesse período, ele estudou muito para combater o comunismo. Então, ele viveu essa realidade totalitária e se esforçou para combatê-la. E nesse período ali, ainda como cardeal, em 1978,
Ele havia participado da eleição do Papa João Paulo I. Ele recebe a notícia do motorista da Cúria de que o Papa João Paulo I havia falecido. Isso para ele foi algo muito forte. Logo depois que aconteceu, ele foi até a capela e foi interrogar Deus, porque ele não conseguia compreender como que um papa com apenas 33 dias de pontificado viria a falecer. Então, ali naquela oração profunda que ele fez, ele teve que se dirigir novamente a Roma para participar do conclave. E um detalhe curioso que eu acho é que na Polônia se rezava para que ele não fosse eleito, porque eles sabiam que eles poderiam perder um grande tesouro. Mas os comunistas jamais imaginavam que ele fosse eleito, tanto é que não deram visto para ele, deixaram ele viajar com autorização, mas não entregaram para ele o passaporte diplomático que ele tinha direito. Então ele foi, em outubro de 1978, começou o conclave no dia 14 de outubro de 1978 e no dia 16 de outubro ele foi eleito Papa. 16 de outubro é o dia de Santa Edviges, que é a santa padroeira da Polônia. Então, mais um detalhe que ele diz que os próprios bispos ali achavam e viam isso como um sinal. Uma santa padroeira da Polônia, escolheram um papa polonês, que se deu o nome de João Paulo II, em homenagem ao Papa João Paulo I, que havia falecido, e também em homenagem ao Papa João XXIII e ao Papa Paulo VI. Nossa, muita informação, né? Eu quero falar muita coisa para vocês, mas ainda temos 2 vídeos aí pela frente. O próximo eu vou falar um pouco do pontificado de São João Paulo II, né? Fazer um breve resumo, porque é pouco tempo para falar de muita coisa. E no outro eu vou dar detalhes da espiritualidade de São João Paulo II.